Queridos irmãos, que bênção o louvor, né, irmãos? Os irmãos estavam bem animados hoje, é assim que tem que ser mesmo. Nosso Deus merece o melhor ânimo, a melhor alegria, o melhor louvor cantado pelos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nessa manhã que você abrisse a sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Bendito Deus, nós te louvamos nessa manhã. Nós te engrandecemos com todo o nosso coração. Como é bom louvar o Senhor, Pai. Como é bom descobrir, Pai, como é adorável e bendito entoar louvores ao Senhor, Pai querido. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Muito obrigado pelo cuidado, dia após dia, com as nossas vidas. Obrigado por toda a provisão que todo dia o Senhor derrama sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado pela segurança, o cuidado, os livramentos, que são tantos que nós não podemos contar. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa família. Obrigado por essa congregação neste lugar. Obrigado pela tua santa palavra e pela salvação gloriosa que Jesus derramou sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nessa manhã eu peço encarecidamente, eu suplico que o Senhor use a minha vida, que o Senhor tenha compaixão de mim, Pai, que não tenho por mim mesmo nenhuma condição de pregar, de falar nada a respeito da tua palavra. Que a sua palavra nessa hora seja livramento, seja cura, seja, Senhor, refrigério para o coração do seu povo. Que essa palavra venha transformar, venha curar, venha tirar tudo aquilo que é ruim para as nossas vidas, Senhor. Liberta-nos pelo poder glorioso da tua palavra, como diz a tua própria palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Opera nessa manhã, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, tem sido falado aqui nas manhãs de domingo sobre avivamento. Essa igreja aqui do Parque América, ela passou por um avivamento. Alguns anos atrás, logo no seu início, já com o pastor Disseu, foi uma igreja que começou avivada. Então eu acredito que nós precisamos aqui passar por um reavivamento. Se você ler esse texto aqui lá nos seus primeiros versículos, lá no versículo 1 do capítulo 7, está escrito assim, ó: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor,
porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O povo aqui estava provando de um avivamento, estava provando de uma confirmação da casa que foi construída por Salomão. O povo sabia exatamente o que é a glória de Deus manifesta no meio deles. O poder de Deus manifesto de uma maneira viva no meio deles. O avivamento do Velho Testamento é diferente do Novo. No Novo a gente vê aquele derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. E eles provaram coisas que eles nunca tinham visto. Lenços curar, sombra curar, sabe, um falar e 3.000 se converter de uma vez. É um impacto grande na vida de um pregador. Você prega no lugar e 5.000 aceita Jesus, você fica meio que espantado com aquilo. Você pensa, meu Deus, o que aconteceu aqui? A obediência atrai o poder de Deus. A obediência atrai o fervor de Deus para a nossa vida. Você querer fazer a vontade de Deus, querer andar na palavra, querer seguir os padrões que Deus estabeleceu para cada um de nós, atrai a glória de Deus para a nossa vida. Foi o que aconteceu ali no templo de Salomão. Mas Deus alertou eles que se esse avivamento, essa glória, esse poder se esvaísse, se diluísse no meio do caminho, Deus deu a eles alertas como eles voltassem, como eles poderiam voltar a ter aquela presença gloriosa na vida deles. E o texto de 2 Crônicas 7 é justamente isso. Como a gente reconstruir as bases para um reavivamento? Se durante a gente começa avivado, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, animado, se arrependendo, tirando as coisas ruins da vida, mas no meio do caminho a gente vai se misturando com outras coisas. Será que não existe uma maneira de retomar esse avivamento que a gente perdeu um dia? A igreja do livro de Atos é uma história escrita em pelo menos 40 anos. Demorou para escrever Atos dos Apóstolos. São escritos de 40 anos de história da igreja. E você nota ali que a igreja de Éfeso começou cheio do poder de Deus. Cheio de mestres, doutores, pastores, apóstolos, milagres, sinais. No meio do caminho, a igreja de Éfeso como que bambeia para baixo. A gente vai ver durante a mensagem. A igreja de Éfeso do Apocalipse é uma igreja vazia. Uma igreja que perdeu o fogo. Perdeu o fervor, o desejo, a vontade de buscar a Deus. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E é a história da vida de muitos crentes. De muitos crentes que começam naquele fervor, uma sensibilidade espiritual, no meio do caminho, ele vai se misturando com outras coisas. Depois de uns 30, 35 anos, 40 anos de crente, você conversa com esse crente, até o linguajar mudou. Parece que não crê mais. Ficou racional demais. Então, como retomar essas bases do reavivamento? Versículo 12, 2 Crônicas 7, versículo 12, a parte A. Olha o que está escrito aí. O Senhor apareceu de noite a Salomão. 2 Crônicas 7. Apareceu a Salomão e disse: ouvi tua oração. Primeira coisa que nós temos que retomar, reconstruir. Se você não perder, continuar. É conservar a vida de oração.
A primeira coisa para retomar é conservar ou manter, não perder, uma vida de oração. Oração resolve, irmão querido. Oração é um tipo de alimento para a vida nossa como crentes. Era uma prática rotineira, constante na vida de Jesus. Jesus sempre se afastava para orar. Jesus tinha necessidade de orar. Nós temos necessidade de orar. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos dedicar mais à oração. Eu ouvi tua oração, Salomão. Gastar mais tempo, mais horário para orar. Esse relógio de oração é propício, mas é pouco em vista da vida que a gente tem que ter de verdade. Orar é falar com Deus, orar é se comunicar diretamente com Deus. No Velho Testamento o véu estava fechado, tinha um véu para o Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, o lugar está aberto para entrar na presença de Deus. O lugar está aberto para orar, irmão querido. Não perder o hábito, ou retomar o hábito da oração. Qual a segunda base para ser reconstruída? Aí mesmo no versículo 12, a parte B, diz assim: e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Verso 16 também, diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja perpetuamente, nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A segunda base para ser construída, para haver um reavivamento pessoal e coletivo também, é você ficar num lugar preparado por Deus para você e a sua família, se você tiver. Irmãos, nós não podemos entrar nessa onda de internet dos desigrejados. Não tenho igreja para ir. Nós não podemos entrar nessa onda de cada culto numa igreja diferente. Nós temos que criar raiz num lugar. Temos que andar num lugar, congregar numa igreja, ter um pastor. Nós temos que criar identidade naquele lugar. Criar raiz de santidade naquele lugar. Nós precisamos ser conhecidos naquele lugar. Quem é essa pessoa? Não sei. Cada dia está num lugar diferente. Deus escolheu um lugar para você estar, para congregar, para aprender ali, para crescer naquele lugar. Foi o que Deus fez aqui. Eu escolhi esta casa. Tinha 12 tribos. 12 tribos, cada um nas suas cidades. Mas Deus escolheu um lugar. Quando Jesus voltar, quando Jesus Cristo voltar, lá no último dia, Jerusalém será o lugar de culto. Se não for em Jerusalém em vida, irmãos, eu espero ir em vida. Eu com certeza irei quando eu reinar com Jesus. Essa Jerusalém física será o lugar do reino milenar do Messias. E todas as nações fluirão para lá, para adorar o rei na sua cidade. Todas as coisas restauradas. Um povo completamente identificado com o Messias. Hoje você precisa estar num lugar. Se você gosta de congregar na Assembleia de Deus, naquela igreja, congrega lá, irmão. Você gosta daquele pastor? Congrega lá. Cria raiz naquele lugar. Se você quer congregar aqui na Igreja Batista do Parque América, cria raiz nesse lugar, aprende nesse lugar, se identifica com os costumes desse lugar, com as doutrinas que são pregadas nesse lugar. E aí Deus vai ver que você realmente quer. Tem pessoa, esse dia eu vi na internet, assim, o camarada come no McDonald's e paga no Burger King. Ele não sabe aonde quer ir, não sabe aonde quer ficar.
não cria raiz num lugar, nós não sabemos se é membro ou não é membro, nós não sabemos se ele quer ou não quer ficar ali. Nós temos que criar identidade no lugar, temos que ficar ali, aprender ali, ter comunhão com os irmãos dali, criar intimidade com os irmãos naquele lugar. Você tem que decidir onde você quer ficar com a sua família. Você tem que tomar essa decisão. Eu que já mudei tantas vezes na minha vida por causa da obra de Deus, já morei na Paraíba, já morei no Paraná, já morei nos Estados Unidos, já fiz a obra no Cipó. Todas as vezes, eu falo sempre para Samuel isso, eu não sou de ficar visitando igrejas. Eu, Nilo, não. Se eu congrego no Parque América, eu vou trabalhar no Parque América, vou ficar no Parque América. É proibido ir para outra igreja? Não é proibido. Mas as pessoas precisam saber de onde você é. De onde você é, irmão? Que igreja você vai? Que igreja você frequenta? Você é membro aonde? Eu sou da Igreja de Jesus Cristo. De jeito nenhum. As igrejas são diferentes. Eu tenho que criar raiz num lugar. Me identificar lá, operar lá. Eu vou para a igreja X, mando descer do barco. Volto para a minha igreja, mando subir no barco. Eu subo ou desço? Eu tenho que me identificar no lugar. Tenho que criar raiz no lugar, como Deus estava falando. Eu escolhi esta casa. Eu escolhi esta casa para casa de sacrifício. Se identifiquem com esse lugar. Fiquem aqui, aprendam aqui. A terceira base para nós reconstruirmos um avivamento está aí no versículo 13. Diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Nós temos que entender, num reavivamento, nós temos que entender que as crises que vêm sobre a nossa vida são oportunidades. A gente vê as crises e as lutas e as dificuldades, as provações, as correções de Deus, somente de um lado negativo. Mas nós temos que ver isso como oportunidades para muitas coisas. Quando Deus envia momentos difíceis para a nossa vida, perda de emprego, doenças, problemas na sociedade e no mundo, são oportunidades para conserto, irmão. Oportunidades para consertarmos coisas na nossa vida. Final de semana passada eu fui lá para Itatiba fazer o sepultamento do meu sogro com a minha esposa. E o Renato, que é irmão da minha esposa, lá por parte de pai, que ele tinha outra família. O Renato foi uma pessoa que a gente ganhou para Jesus. O Renato já está quase 4 anos na fé. Ou mais até, talvez. Não lembro. O Renato trouxe uma mensagem lá no sepultamento. E o Renato falou assim: meu pai teve um AVC 7 anos atrás. 7 anos atrás. E o Senhor tratou o meu pai nesses 7 anos. Porque antes desses 7 anos, eu e a Márcia sempre fomos lá levar a palavra para ele. E pensa numa fera, num homem bravo, nervoso. Quando eu falava da palavra, ele ficava inquieto. E ele rodava capoeira e tocava berimbau. Da última vez que eu fui lá, antes dele ter esse AVC, se ele vier aqui hoje eu pego ele, se referindo a mim. E naquele dia eu fui avisado pela minha esposa, ela nem sabia, mas ela teve discernimento de Deus. Hoje você não vai falar nada aqui. Você vai ficar quieto. E eu obedeci. Naquela semana ele teve um AVC. E ficou 7 anos na cama. Encurvado, torto. Sem falar quase nada. Falava tudo enrolado. E no dia do sepultamento o Renato falou: Nilo, o meu pai foi tratado nesses 7 anos. Ele se converteu nesses 7 anos aí. Deus deu oportunidade para ele nesses 7 anos. Acabou 7 anos certinho. Ele teve um segundo AVC e foi ceifado.
As crises que Deus enviou para o povo. Aqui no texto, o texto é muito claro. É muito claro. Se eu, Deus, se eu fechar o céu para não ter chuva mesmo. Se eu cerrar os céus, não houver chuva. Ou se eu, Deus, ordenar aos gafanhotos. Era um povo agricultor. Ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Se eu enviar a peste entre o meu povo. Deus está falando de 3 classes de problemas aqui. Falta de chuva, que acaba com um monte de coisa. Gafanhotos que consomem aquilo depois que eu plantei. A falta de chuva não deixa nem eu plantar. Eu nem planto com falta de chuva. Agora os gafanhotos são enviados depois que veio chuva. Eu plantei, gastei o maior dinheiro, investi, peguei empréstimo no banco, plantei. As coisas até estão prontas para nascer, até estão prontas para colher, mas na hora que estão lá prontas para colher, tome gafanhoto em cima. E a segunda classe de coisa, peste no meu povo. Doenças, problemas no corpo. As crises enviadas por Deus não é para destruir o povo. É para dar oportunidade de rever as coisas. É para dar oportunidade de você repensar a sua vida. Irmãos, a gente se acostuma com a vida boa. A gente se acostuma com o que é bom. Mas muitas vezes as coisas boas servem de laço para nos tirar de uma vida de fervor na presença de Deus. A gente agora está próspero, temos carro bom, temos casa boa. Não estamos mais naquele nível do início da nossa fé. No início lá. Lembra do início? Não sabíamos falar, não entendíamos nada de Deus. Chegamos aqui um burro chucro, sabe, um matuto do mato, não sabíamos nada. Aí fomos crescendo, aprendendo, fomos se enchendo de Deus, se enchendo da palavra de Deus. E aí então é Deuteronômio 8, quando você estiver próspero, quando estiver cheio, farto, você se lembrará que foi o Senhor teu Deus que te deu riquezas. Você vai se lembrar que é o teu Deus que te prospera, cuida de você, livra você, Ele que te dá o pão para você comer. Não é o seu trabalho, não é o carro que você tem, não é o bairro bom que você mora, não é os muitos amigos influentes que você tem, não é o fato de você ser um youtuber rico e tiktoker rico, não é nada disso. Você vai se lembrar. E como Deus quer um povo tratado, limpo, Deus é obrigado, se vê na obrigação de enviar os problemas no meio do caminho. 3 classes de problemas: falta de chuva, gafanhotos no plural, tinha vários tipos, e peste no meio do meu povo. Eu passei por 2 provas financeiras duras, pelo menos 2. Um desemprego de 3 anos e um desemprego bem no comecinho da minha fé. Tinha 7 meses de fé, já perdi um emprego, fiquei 2 anos desempregado. Aquele período foi mais difícil, porque eu era novo na fé e não entendi por que passei por aquilo. Mas pensa numa pessoa, pensa no que um baianinho sofreu naquela prova, viu? Tinha um bom emprego, ganhava bem na empresa. Eu falava abertamente com a minha boca. Falava com a minha esposa. Eu ganhar a cesta básica? De jeito nenhum. Eu trabalho, ganho bem, posso comprar comida. Todo pomposo, orgulhoso e soberbo. Na prova, irmão, nos primeiros 6 meses, eu ainda tinha um dinheirinho do direito trabalhista, né? Mas o dinheiro simplesmente parecia um saco furado, desapareceu. Aí você se pega sem dinheiro. Sem dinheiro. Aquela vida de shopping, não sei para lá, compra, acabou.
Acabou. Agora, você está sendo tratado. Aprender a ser mais humilde. Quando os irmãos da igreja vinham trazer cesta básica, irmão, obrigado. Deus te abençoe. Bolacha que comprava aos montes, deixa estragar. Coloca pregador, não deixa estragar não. Valioso cada grão de comida. Deus sempre condenou o desperdício. Deus sempre foi contra desperdício. As classes de prova vêm produzir em nossa vida o fervor espiritual que a gente precisa, porque às vezes também estamos trabalhando, Samuel, no automático. A gente pensa que está fervoroso, mas nós estamos no automático, na verdade. Nós aprendemos as coisas da igreja. Nós até oramos, viemos ao culto, mas estamos no automático. Não estamos queimando de fervor por Deus. Aconteceu isso na igreja? Aconteceu. Eu quero que vocês vão comigo num texto, lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2. Apocalipse 2, a partir do versículo 2. Apocalipse 2, verso 2 em diante. A igreja de Éfeso, que eu citei aqui no começo da minha mensagem. Essa é a igreja de Éfeso, uma igreja já dos seus mais de 40 anos de existência. Mais de 40 anos. Essa epístola, esse livro de Apocalipse, foi escrito em mais ou menos 91 depois de Cristo. A igreja começa lá em 30 depois de Cristo. De 30 a 91. Uma igreja de mais de 60 anos de existência. Aqui é a sua igreja no momento de crente mais velho. Olha só o estado dessa igreja. Apocalipse 2, verso 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Se essa carta terminasse no versículo 3, você fala, meu pastor, essa igreja, essa é a igreja. A igreja em cima do pedido. Trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Uma igreja que Jesus dá ótimos elogios, tem paciência. Uma igreja que não pode sofrer os maus. Testava, tinha critério para escolher os líderes dela. Mas aí no versículo 4, Jesus nos espanta com essa declaração. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas como que é isso? Como que isso é possível? Como que uma igreja trabalha, tem fervor, tem trabalhos, tem culto, tem oração, tem adoração, tem pregador, está organizada, está tudo no seu lugar, contas pagas, uma igreja que é criteriosa para escolher os líderes, uma igreja que tem uma peneira bem estreita. Aí, de repente, Jesus chega assim, tudo muito bom isso aí. Mas é sem o primeiro amor. Eu não sou prioridade para vocês. Vocês estão fazendo, sabe como? No automático. Vocês aprenderam a fazer as coisas. Mas é sem o primeiro amor. Sem aquela simplicidade. Sem aquele fervor que eu gosto tanto. É tudo muito morno. Tudo muito previsível demais no meio de vocês. Eu quero que vocês façam tudo isso. Foi que nem Jesus condenou os fariseus. Lembra que ele fala para os fariseus? Vocês dizimam, tiram o dízimo do endro e do cominho. Mas vocês desprezam as coisas mais importantes da lei. A fé, a misericórdia e a justiça.
Eu quero que vocês façam aquilo, dizimem mesmo, mas façam o outro. Esse é um dos textos mais fortes do dízimo no Novo Testamento. Coisa que muito crente não faz mais. Muito crente não pratica mais. Crentes velhos de fé têm liderança na casa de Deus e não tiram dízimo do dinheiro que ganham. Ah, mas se eu tirar, é para dizimar. Crentes que não têm mais prazer de ofertar na casa de Deus. E a palavra de Deus para essas pessoas no Velho Testamento é uma palavra pesada, uma palavra dura de ouvir. A nação toda me rouba. A nação toda é formada por ladrões que ganham aquilo que eu dou. Eu dou. O dinheiro que você tem no seu bolso é dado. É dado por Deus. Todos os dias quando você levanta tem oxigênio para você respirar. Tem saúde para você levantar, para você poder andar, se vestir. Até carro você tem para andar. Você come na sua casa. Você tem uma cama para dormir. Tudo foi lhe dado. Foi lhe dado, foi me dado. E quando o dinheiro bate na sua mão, você fica questionando a Deus e não dizima. Ladrão de Deus. Você não podia alisar um pouco mais, abrandar essa palavra? Não tem como fazer isso. Como eu quero reavivamento, destruindo as bases da vida com Deus. Como eu posso construir uma casa firme, uma casa bem construída, com muros firmes, com um telhado que eu posso colocar peso, se a base está destruída, se o alicerce está destruído. Foi que Deus falou para a igreja de Éfeso. Aí Deus então fala no próximo versículo: lembra onde você caiu. Lembra-te aonde você caiu e volta. É o que eu estou falando o tempo todo aqui. Eu comecei bem, estou seguindo até firme, mas no meio do caminho, eu começo a debandar por outros caminhos, aceitar outros alicerces, ser ensinado por outras pessoas. E essas pessoas que vivem com a cara na internet, procurando pregadores de internet, eles não sabem a quem seguir mais. Não sabem mais a quem seguir. São pessoas sem pastor mais. Não tem mais pastor. Já aceitam tudo que entra ali na internet. Que a igreja não precisa mais ter pastor, que a igreja não precisa mais de dízimo, que eu não preciso mais congregar. Eu não tenho que congregar mais. Eu não tenho mais que estar junto com os meus irmãos. Aonde está isso na Bíblia? Aonde na Bíblia está escrito isso? Que texto? Que texto do Velho e do Novo Testamento? Que Deus falou que não tem que congregar mais. Que não tem pastor mais. Aonde está escrito isso? Me mostra um texto. Um ou dois textos. Não tem. Não tem. E aí o fogo vai indo embora, a unção vai indo embora, eu me pego agora debaixo de um monte de problema, e agora eu preciso voltar. Vamos voltar lá para o texto de 2 Crônicas 7. Segundo de Crônicas 7. Então eu tenho que entender as crises como oportunidades para me voltar a buscar a Deus de novo. Deus quer a gente avivado, Deus não quer a gente morno, nem frio, avivado mesmo. Deus nos quer. Firmes na palavra, firmes no fervor, firmes na comunhão. Irmão, como é gostoso num dia muito frio, você encosta do lado de um negócio quente, não é? Um cobertor quentinho. Como é bom a gente, às vezes, estar tão desanimado na igreja, a gente chega tão desanimado, passando luta, passando um monte de coisa, e a gente encosta de um lado de um crente avivado. Irmão, só um abraço dele, a gente já se derrete.
Porque ele está cheio da presença de Deus. E na maioria das vezes, os crentes cheios da presença de Deus são aqueles que estão passando uma dura prova na vida. Mas eles entenderam que a prova é uma maneira de Deus levantá-los para ser uma brasa viva de novo nas mãos de Deus. E não ficar parado no tempo. E sabe uma coisa interessante das provações? Das lutas, das dificuldades que muitas vezes são enviadas por Deus? Para de ficar falando do diabo, irmão. Para de ficar o diabo na sua boca, o que diabo isso, diabo aquilo, o capeta aquilo, que o inimigo se levantou. Fala de Deus, irmão querido. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Você é servo do Altíssimo, irmão querido. Sabe uma coisa interessante nessas provações, dona Orina? Que quando a gente chega naquele tempo que Deus assim quase que está quase pronto de terminar a obra nas nossas provações, mas no processo, eu lembro que naquele primeiro desemprego que eu passei, eu fui uma vez lá na igreja do Jardim Presidente, a igreja da Vila Rubi, que era o pastor Rui que estava lá. O pastor Rui aquele dia ele pregou uma mensagem sobre provação, eu lembro aquele dia. Estava eu e o Danilo era pequenininho, estava no meu colo. E aquele dia o pastor Rui, ele começou a pregar, a mensagem não tinha nem 10 minutos de mensagem. Eu já estava chorando no banco. Quando você passa pela prova, irmão querido, você amolece rapidinho, viu? A provação é uma ferramenta maravilhosa para amolecer o nosso coração duro. É uma ferramenta eficaz para transformar essa soberba. A gente fica um gatinho, todo humildezinho no canto, com medo. A gente fica mansinho, irmão. Na provação a gente fica, amolece. Fica que nem um barro duro que você joga água, vira aquele negócio mole. Você se derrete facinho. O Senhor fala pouco com você, porque Ele basta falar um pouco, você já está se derretendo. Você está amolecido. Você nem parece aquela pessoa do início da sua prova, todo duro, cheio de si. Deus precisou amolecer você. Então você agora que está vivendo a sua prosperidade, está bem, está gozando de coisas boas de Deus, está sobrando dinheiro, está conseguindo ir e vir, viajar. Quer um conselho meu? Se apega agora. Glorifica a Deus agora, entra no fervor agora, busca a Deus agora, não foca o seu olho nessas coisas, mas olha sempre para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos continuar aqui. Verso 14, a parte A. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que eu tenho que fazer para reconstruir uma base de reavivamento? Eu tenho que me identificar com Deus. Eu tenho que entender quem eu sou agora. Você não é do mundo mais, irmão. Você que aceitou Jesus, você não é mais do mundo. Você não pertence mais ao diabo, ao mundo, à carne. Você é de Deus. Deus te chama agora de povo seu. Propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi cercado. Tem muitas cercas em volta de nós, sabia disso? Tem muita cerca nesse terreno. Para você abandonar a Deus, você tem que dar um trabalho gigantesco. Para você abandonar essa vida com Deus, tem muito obstáculo para ir para fora. Você tem que ultrapassar o propósito do Deus eterno. Você tem que rejeitar o Espírito que agora habita em você. Você tem que negar Jesus. Você tem que negar a palavra. Você tem que negar tudo que Ele fez por você. Você tem que rejeitar esse anjo do Senhor que está ao seu redor.
Tem muita cerca agora em volta de um crente. Um crente verdadeiro tem muita proteção em volta dele. Para o diabo chegar nele, tem que passar por Deus, tem que passar por Jesus, tem que passar pelo Espírito Santo, tem que passar pelo anjo do Senhor ao teu derredor. É muita proteção, irmão querido. É muita proteção. Você é de Deus. Entenda isso de uma vez por todas no seu coração. Se o meu povo... A outra coisa que nós temos que reconstruir para nós firmarmos um reavivamento com Deus. Está aí no versículo 14, minha parte B. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Essa é a parte difícil. Essa parte aqui é muito difícil para todos nós. Se humilhar. Desconsiderar tudo que você foi até aqui. Descer do pedestal que você construiu, que essa vida de prosperidade que Deus te deu. Deus te deu. Esse emprego bom que você tem, que Deus te deu. Que Deus te deu. Esse carro bonitão que você tem, ou mais, 1, 2, 3 carros, uma casa boa e bens, dinheiro sobrando no banco, que Deus te deu. Que Deus te deu. Isso tem uma grande força de criar uma redoma sobre nós, de achar que agora você está protegido por causa desse monte de coisa que Deus te deu. E como crente agora, você criou asas, cresceu demais, está muito grande, e começa a andar num automático com Deus, uma vida sem oração, sem fervor, sem busca, sem desejo por Deus. Questionador que é, entrou numa vida de racionalismo, questiona tudo. Se dá o direito de ficar muitas vezes zombando dos irmãos mais simples. Então agora, Deus te joga numa daquelas classes de problemas. Gafanhotos, pestes e falta de chuva. E toda essa construção que você fez, que Deus te deu. Não vou cansar de falar essa frase. Que Deus te deu. Agora, você nota que essas coisas começam a se esvair. Vai caindo uma por uma. O carro vai quebrando. A casa, você vai entrando num nível de problemas. Chega uma crise no país. Vocês lembram o ano de, se eu não me engano, 2008, 2007 a 2010? O que aconteceu na nação mais rica do mundo? A crise imobiliária que estourou nos Estados Unidos. Eu cheguei lá bem nessa época, 2009. Um monte de americanos se matando. Um monte de americanos vendendo tudo para poder comer. Perderam casas, perderam empresas, perderam iates. E pensa num país rico demais. Que eles têm tudo, iate, têm tudo aos montes, eles perdem as coisas. E é um país cheio de acumuladores de coisas. Eles jogam as coisas no lixo, na etiqueta. Televisão na etiqueta, joga no lixo. Compra uma, compra outra, vem um Black Friday, vem não sei o quê, vem um monte de promoção, compra, acumula. E a crise veio. E sabe o que aconteceu? Tanto nessa crise de 2009, como nos 2 aviões nas torres, aqueles 2 aviões que entraram no World Trade Center, sabe o que aconteceu? Uma correria para dentro da igreja. Uma correria para dentro da casa de Deus.
Estados Unidos, firmado dentro de bases cristãs, nasceu debaixo de oração, do trabalho missionário forte, dos crentes da Inglaterra que fugiram da perseguição e entraram nos Estados Unidos. As bases foram sendo destruídas por causa da prosperidade. Agora tinha que se humilhar, tinha que descer, tinha que se ajoelhar, tinha que reconhecer que não era por causa do dinheiro, não é o carro bom, não é saúde. Tem que se humilhar. E Deus fala isso para o povo dele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, voltar a orar, voltar a valorizar culto de oração, vir para o culto, voltar a valorizar a leitura da palavra. Eu vou chegar lá. Se humilhar, andar ajoelhado, andar. Naquele momento que você não tem mais base de segurança à sua volta. Você não tem mais ninguém para te ajudar. E sabe uma característica que acontece na vida das pessoas que entram nessa situação? Quase todo mundo desaparece. Tem crentes que são tão místicos. Que, ó, não fica perto desse aí não, que ele está passando provação, isso pega, viu? Fica perto não, que isso pega. Ele está passando, ele está sofrendo por os amigos de Jó. É desobediência isso aí. Deixa ele passar. As pessoas somem. Mas nessa humilhação, Deus está te dando uma oportunidade de reavivar, reacender o pavio que fumega, a cana quebrada. Hora de levantar. Hora de levantar, filho. Estou gostando do que você está fazendo. É isso mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha o que aparece de novo aqui. Orar. A gente já falou lá no início. Por que fala aqui de novo? ênfase. ênfase de Deus. ênfase. Já viu quando Jesus fala em verdade, em verdade? ênfase. Ele quer enfatizar uma verdade, quer gravar. Lembra no Velho Testamento? Dessa palavra você vai falar deitando, levantando, é para escrever nos umbrais, é para fazer isso, escreve, fala para todo mundo, fala para o filho, fala. ênfase. A oração não é para esquecer. E tem gente hoje que fala, para que orar? Para que orar? E tem uma coisa que acontece nos tempos de dificuldade, que Deus demora para responder a oração, porque não chegou o tempo. E às vezes nós nos pegamos falando assim, não sei o que está acontecendo, eu estou orando, mas não está acontecendo. Será que Deus vai ouvir? Será que Deus está ouvindo? Será que Deus vai me responder? Continua orando, irmão. Continua orando. 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Continua orando, irmão. Ora, continua orando. Deus está ouvindo a sua oração. Se você está no caminho certo de voltar, no caminho certo de pegar firme com Deus, ora mais, continua orando. O Senhor está ouvindo a sua oração na hora certa. No momento de Deus, o fogo vai descer e consumar e confirmar a sua obra. Continua orando. Continua orando. Tem uma coisa que eu queria falar aqui nesse aspecto da oração, que oração é entregar.
Oração é entregar a Deus. Oração é pegar uma coisa, sabe? Pegar uma coisa que está com você, está andando com você às vezes faz tempo, hábitos, coisas ruins, e chegar diante de Deus, falar: Senhor, isso aqui atrapalhou a minha vida a vida toda, Senhor. Não posso mais caminhar com isso. Orar é chegar no altar de Deus e entregar. Aconteceu uma coisa comigo, que eu precisei aprender com Deus isso aí. Quando minha mãe pegou o câncer, alguns anos atrás, eu entrei numa batalha de orar pela cura dela. E orei pela cura dela e falei: não, eu só aceito a cura. Eu quero a cura da minha mãe. E nessa enfermidade Deus também trabalhou com a minha mãe, ela aceitou Jesus, se converteu. Mas eu queria a cura física dela. Eu morava aqui na Chabriaba, eu lembro disso. E eu trabalhava à noite. E eu aqui orando. E um dia, num culto aqui, quem ministrava o louvor era o Giovanni. E o Giovanni lançou uma palavra aqui do púlpito, eu estava ali, como sento ali. Ele falou: creia que Deus vai curar a sua mãe. E eu agarrei mais ainda nessa palavra. Eu só aceito a cura, Senhor. Passou aquela semana, era um domingo, eu tomando banho, e Deus falou comigo, tomando banho: eu vou salvar a sua mãe. Até ela não tinha aceitado Jesus ainda. Eu vou salvar a sua mãe, mas eu vou levar ela. Deus só falou isso. Eu aceitei a palavra? Não. Falei que era coisa da minha cabeça. E continuei orando. Orando, insistindo na cura. E essa palavra que Deus falou para mim, eu falei para Márcia. Passou um tempo, então Deus tomou a minha esposa, lá em casa mesmo, bateu no meu ombro assim: entrega, não resiste, entrega. Deus está segurando ela viva e sofrendo porque você está insistindo, entrega. Aquele dia eu me prostrei, me humilhei e falei: Senhor, se o Senhor quiser levar minha mãe, pode levar. Eu entrego. Não vou mais lutar. Faz o que o Senhor achar melhor. Passou uma semana e quanto eu mais orava, mais minha mãe piorava no hospital. Ela não estava melhorando. Nessa semana passou. O pastor Disseu me deu uma palavra aquele dia para pregar aqui. Eu vim pregar. Naquele dia eu ia trabalhar à noite na empresa. E eu fui trabalhar, preguei, fui trabalhar na empresa. Quando era 2 da manhã, o hospital ligou para mim. Não, ligou para minha esposa e minha esposa ligou para mim. Falou: Moa, o Senhor recolheu a sua mãe. Uma semana depois daquela oração. Irmão querido, entrega. Oração é entrega. Ora que nem Jesus no Getsemane. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade. Oremos, irmão, segundo a vontade de Deus. Entrega, não fica resistindo. Não fica batalhando batalhas que Deus não mandou você batalhar. Entrega porque Deus sabe o que faz. Deus é sábio em tudo o que faz. O nosso Deus é bom, sua benignidade dura para sempre. Deus tem a melhor direção para as nossas vidas. Ainda que seja difícil aceitar ou perder, aceite perder, porque perder nas mãos de Deus é ganhar para nós. É ganhar para nós. Nosso Deus é um Deus de vitória. Ele não nos deixará sofrer, irmãos. É só se nós quisermos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e buscar a minha face. A gente pode associar isso aqui à oração, mas buscar a minha face é muito mais que orar. Buscar a minha face é muito mais que orar. É uma insistência louca por alguma coisa de Deus. Senhor, eu estou numa batalha dura, Senhor. Eu preciso demais da sua direção. Eu preciso de uma resposta, meu Deus. Nesse último, acho que umas 2 semanas atrás, eu fui levar o Jonas lá no Heliópolis. Seria uma bênção se o Jonas estivesse ouvindo agora. E o Jonas falou assim para mim indo no carro. Na ida, acho que foi na volta. O Jonas falou assim: eu preciso de uma resposta de Deus. Eu não quero mais ficar vivendo desse jeito. Já tem 3 anos que ele está nesse tratamento? Mais ou menos. Quase 3 anos tratando esse câncer. Ele falou, eu preciso de uma resposta de Deus. Eu estou buscando a face de Deus. Existem coisas na nossa vida que não é só orar. É uma busca pela face. Eu quero ver. Busca pela face. É olhar a face, olhar o negócio abrindo na sua frente. É isso aqui. Essa resposta que eu preciso. E tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus. É uma direção para a sua vida, é uma coisa pessoal, particular. É uma coisa que você nem fala para ninguém. Buscar a minha face. É um derramar seu. É um jejum seu. É uma consagração sua. São dias de oração na madrugada. Buscar a minha face. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Tudo isso para reconstruir um reavivamento na nossa vida. E se converter dos seus maus caminhos. Interessante que o texto está no plural, né? Maus caminhos, são muitos. Converter. O que significa a palavra conversão de verdade? É mudar de rota. É mudar de rota. Acorda, você está no caminho errado. Converter dos seus maus caminhos. Estou na casa de Deus, sou de Deus, conheço a Deus, conheço a palavra de Deus, estou envolvido nas coisas de Deus, tenho até cargo na casa de Deus. E Deus me manda se converter dos maus caminhos, mudar as rotas, mudar várias rotas erradas que você está tomando. Para um povo já experiente, um povo vivido, conhecedor, Deus chega e fala, muda, Salomão, tem que mudar. Você já é velho na fé. Muda, Milo, tem que mudar. Você pegou muita coisa no meio do caminho. Às vezes, meu irmão, nós estamos bem até na fé. Estamos andando bem na fé. Mas no meio do caminho a gente não vigia. A gente não se cuida da nossa vida com Deus. E aí nós vamos pegando carrapichos no meio do caminho. Pegando carrapichos ruins. E nós vamos andando com Deus com essas cargas. Essas cargas nos ombros, carga na cabeça, carga nas pernas. Nós vamos nos sujando no meio do caminho. E aí Deus é obrigado a chegar e falar, ô Israel, acorda, Israel. Já faz tempo que eu estou com vocês. Já abri mar para vocês. Já abri o Jordão para vocês. Já livrei vocês de exércitos poderosos. Ô Israel, povo meu,
Quantas coisas eu já fiz por vocês. Mas olha só o que está acontecendo com vocês. Vocês vão atrás dos ídolos, vocês vão atrás do Egito, vocês vão atrás de um monte de coisa. Olha para mim, Israel. Trazendo para o Novo Testamento, crentes da igreja, servo do Deus Altíssimo, da igreja batista, igreja Assembleia de Deus, da igreja não sei da onde, da igreja Sapatinho de Fogo. Olha só o que aconteceu com vocês. Olha o que era você no início. Olha o que é você agora. Já está falando palavrão de novo. Já está agarrado no dinheiro. Se encosta no lado dos ricos para poder pegar mais um dinheirinho. Você está sujo. Mensagens assim você não escuta nem glória a Deus, nem aleluia, né, irmão? Olha só o que aconteceu com você. Olha só o tanto de coisa que você está fazendo agora. Você era um diácono, era um pastor. Agora nem acredita mais. Nem acredita mais. A gente pede para você vir orar para uma pessoa, você vem rindo. Você vem rindo. Está achando graça do quê? Como é que eu posso te avivar? Como é que eu posso te encher? Você está achando graça de tudo? Tudo se tornou normal demais para você. Está envolvido num monte de confusão. Pastores aí aos montes agora, brigando por herança, brigando por igreja, tirando o dinheiro do povo. Pastores outrora tão cheios do Espírito de Deus, que a gente ouvia brincando as mensagens deles, não dá para ouvir mais. Perdidos. E você vai entregar uma mensagem desse aqui, ele periga jogar você dentro de um poço ainda. Essa mensagem não é de Deus. A gente se entra um monte de coisa, que Deus tem que chegar até nós aqui, quase gritar no nosso ouvido. A língua já fala um monte de coisa que não deve falar. Se tornaram narcisistas, amantes de si mesmo, amantes do seu corpo. Amam uma academia para ficar vendo a sua barriguinha, a sua perna, ver se perdeu as banhas. Amantes de si mesmo. Amam lugares ostentosos. Amam o que é de bom. A gente se acostuma fácil com o que é bom. Estão orgulhosos, cheios de intelectualidade. Eu fico vendo às vezes alguns irmãos que se formaram comigo no seminário. Não todos, graças a Deus. Homens inteligentes são hoje, mas só usam a inteligência para questionar. Para ficar falando dos seus livros, falando da sua inteligência que Deus deu. Orgulho inútil. Espírito crítico, imoralidade de todo tipo. A imoralidade se tornou uma coisa natural às vezes hoje. Mulheres e homens que vêm pregar em cima do púlpito quase sem roupa. Ou com roupas imorais. Crentes na rua, não dá para diferenciar se é do mundo ou se é crente. Mostrando tudo. Como é que vai ter avivamento desse jeito? Racionalidade nas coisas de Deus. Racionalidade. Deus faz um milagre aqui, Ele quer uma explicação racional para aquilo. Milagre não se explica, se crê, irmão querido. Infiéis no casamento, infiéis a sua esposa e seu esposo. Infiéis. Infiéis nas coisas de Deus, como eu já falei aqui. Irmão, se você não é dizimista, saia com essa palavra hoje rebombando no seu ouvido. Que nem um tambor, daqueles bem bum mesmo. Você precisa se consertar, irmão. Você é ladrão. Você é um ladrão. Ladrão.
E vocês que ganham muitas vezes ofertas também da igreja, tem que ser dizimista também. Todos, irmãos. Ganho 300, tire 30. Ganha 3 mil, tire 300. Ganhou 3 milhões, tire os 300 mil. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito também. A única maneira de Deus repreender o devorador é ser dizimista. Muito crente com os devoradores no cangote dele o tempo todo. Infiéis no dízimo. E Deus não tira. Deus deixa o devorador arrancar o seu couro. Amor ao mundo. Isso aqui, então, se for falar disso aqui, vai longe a mensagem. Amor ao mundo. Frieza para com Deus, seu povo. Apelo ao dinheiro, negação de ajuda. Dá os restos na casa de Deus. Dá os restos para os irmãos. Pede uma ajuda, dá coisa rasgada, sapato sem cadarço. Sapato com a sola quebrada, a sola descolando. Joga no lixo isso aí, irmão. Ou então entrega para Deus para ver se Ele aceita. Quero ver Deus aceitar. Individualidade, egoísmo, caráter ruim. E vai longe isso aqui. Semana que vem, se você tiver coragem de ouvir mais um pouco, vem domingo que vem. Eu continuo. Se eu continuar vivo, né? E se Deus permitir. Deus te abençoe. Graça e paz.